esse ano eu fiz uma festa de aniversário e um dos convidados me trouxe uma garrafa de vinho que diz ele que era de origem da minha família, lá na Itália, né? Olha que maravilha. Qual a região da sua família na Itália? Então, o meu sobrenome é puramente italiano, né? É Bruna Migliaccio Sete. Escreve Migliaccio, né? Mas se fala Migliaccio. A parte da Migliaccio, salvo engano, é da região chamada Nápoles. Napolitana. É. E Da máfia. Da máfia napolitana. Camorra. Eita. Mas os 7, salvo engano também, é porque, né, a gente não tem certeza da origem, né, 100%, mas é Palermo. Palermo, Sicília. Isso. Mas é tudo Que mais mafioso. ao norte, É, né? é tudo É mafioso. 2 categorias de mafioso. Então eu fiquei bem surpresa com esse presente, né? Foi bem... Ana Migliaccio tá aqui conversando com a gente no chat, já deu boa noite. Por acaso é a sua mãe? Por acaso é minha mãe que tá assistindo. Olha só, mas... Você está no arquivo confidencial. Tan, tan, tan. Vou ao banheiro, já volto. Você sabe que no dia 2 de abril de 1900 foi criado um município. Já sei qual é. Qual era o nome dele inicialmente, você sabe? Ai, me pegou, hein? Pede ajuda pra dona Ana aí, ela tá no ar. Ô, mãe. O município criado inicialmente chamava-se Nova Alcântara. Nova Alcântara. Nova Alcântara, em 1900. Porém, logo em seguida, exatamente no dia 3 de março de 1903, chamou-se Jacarezinho. Você sabe que data que... Advogada, né? Que foi instituída a comarca? Não. 1904. 1904, olha aí. E quem é que chegou em 1905 lá em Jacarezinho? Eu vou mostrar Vou duas vou fotos. chutar. Vou mostrar duas fotos para Ai, você. meu Primeiro, Deus. aquela bandeira, você reconhece? É a bandeira de Jacarezinho. Ah, tá. Então... Da cidade de Jacarezinho. Então tá bom. Mas não é mais assim. Não é mais assim? Ah, tá. Não é? Essa, É atual. essa é atual. Tá. E agora, essas duas pessoas aqui você reconhece? Que babado, gente! O Ednilson pesquisou. Sabe quem são essas duas pessoas aí, Bruna? Meu avô e meu bisavô. Então, o senhor Agostinho Sete chegou em Jacarezinho em 1905. Bem ali quando... Bem na fundação da cidade, do município, e lá ele começou a sua vida empresarial. Logo de cara, já foi um empreendedor. E seu filho Ademar deu sequência aos negócios em seguida, né? Não vou nem falar o que eles criaram lá em Jacarezinho, que foi bastante coisa, né? Mas eu queria perguntar para você sobre uma coisa que eles criaram lá. Ai, meu Deus. Se você sabe o que é o tal do Clube dos Papagaios. Eu vou chamar minha mãe pra participar. Não, mas assim, eu me estudei em Jacarezinho, fiz graduação lá. E até entrar na graduação, sempre ia para lá, né? A gente tem ainda muito vínculo lá. E o Clube do Papagaio, eu conheço como Clube do Papagaio, tem muita história, principalmente para o pessoal dos anos 50, 60. Era um clube muito famoso. Jacarezinho tem mais idade do que Londrina, né? Se a gente for ver, desculpa Londrina, desculpa... Não, Londrina é jovem. Londrina é jovem. É uma história bonita, Jacarezinho, né? A gente teve uma colonização ali e uma época muito... Principalmente... Acho que até bate ali com a época do auge do Clube do Papagaio, né? Depois, mãe, me confirma, por favor. Mas a época do auge do café, né? Foi uma região muito rica do café. E Clube do Papagaio, dizem aí que houve muito evento nos anos 50, 60. Mãe, confirma, por favor. Ela está dizendo que Celso Rossi foi fundador.
Celso Rossi. Celso Rossi foi um dos diretores da Faculdade de Direito. Inclusive, falando em Faculdade de Direito, o meu avô, Ademar Sete, ele está lá na placa, né, da primeira turma da Faculdade de Direito. Sim, isso eu ia falar. Ai, como é que você sabe? Eu consultei, eu fui pesquisar. Eita, meu Deus. Muitos meios de comunicação citam, principalmente o Agostinho, né? Sete, como um exemplo muito grande de mentor, conselheiro, orientador, observador sempre além dos outros, que ele enxergava mais longe que os demais, e um líder nato, e exemplo de empresário e sempre voltado à família e os amigos. Ou seja, um cara leal. Que era pra estar aqui no podcast com a gente. Né? Que era para estar aqui no podcast com a gente. Tá? Típica da pessoa que a gente gosta de receber. Que a gente gosta de receber aqui. Como é que é para a família ter esse exemplo, né? E ter esse legado construído dentro da cidade de Jacarezinho? Ô Edmil, só aproveitando que daí a Bruna já vai falar sobre isso também, a sua família continua lá? Por exemplo, tua mãe mora... A minha mãe é nascida, minha mãe e meu pai já faleceu, mas minha mãe nasceu na cidade de Jacarezinho, cresceu, e ela veio para cá basicamente quando eu nasci. 92, tá, gente? Então... Parece bem mais, mas é 92. 92. Mas a gente tem ainda parentesco lá, sim. Inclusive, para mim, foi muito importante na época da faculdade, né? E ainda tem os primos. Tem um carinho especial pela cidade, né? Como eu disse, é uma cidade muito antiga, então... principalmente a minha mãe e o meu pai, eles viram aquela época que Jacarezinho era mais evoluído que Londrina, né? Então, ali tinha o baile do Texas, não sei se vocês já ouviram falar. Vai chegar lá. Ah, meu Deus. Então. Por favor, a próxima página do nosso... Olha lá. Dona Ana, a senhora não tá aí não, né? Então, o baile do Texas era um evento que marcava a região toda do Paraná. Total. Vinha assim, atores de São Paulo participar. Até hoje tem, né? É lógico que um outro nível. Claro. Mas até hoje é uma festa bem conhecida. Junto com o baile do Texas, aconteceu uma outra festa. Vamos ver se você vai lembrar dela. A Fena Whisky. Essa eu não sabia. Então, junto com a... Essa não é da tua época. Você sabe, mãe? Tinha a Fena Whisky lá, ó, aquela foto é lá da Fena Whisky. Ela, junto com a... Mas podia ter chamado minha mãe também, do né? Texas, ela também tinha a Fena Whisky. Aliás, tinha um cara aqui de Londrina que era famoso de tocar lá nas festas do Texas, que chamava-se Tatá da Gaita. Tatá da Gaita com você. fez muito show lá. E era, assim, realmente era um evento que o norte inteiro do Paraná se deslocava para Jacarezinho. Verdade. E aí, assim, só concluir a nossa história, fechando a história da família Sete. Eu não respondi sua pergunta ainda. Ah, muito bem. Mas pode concluir. Não, pode falar. Eu tinha esquecido que você não tinha respondido. Perdão. Você questionou a respeito de como é ter um exemplo, né? Uhum. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu bisavô, mas cresci escutando a respeito da história, né? E é justamente isso que você falou, uma pessoa, um empresário, exemplo de empresário, de família. Então, primeiro ponto, como é ter um exemplo desse no sangue? Pressão, né? Pressão, porque as pessoas sabem do histórico, né, da família, então a gente quer continuar esse legado, né? Apesar de, desde aquela época, ter ocorrido muita coisa, né? Mudou muita coisa. Grande parte da família veio para Londrina, para Curitiba. A gente não tem mais aquela estrutura, né, de fazendas que ele plantava ali o café, até porque a gente teve uma crise do café, sim, né? Sim.
Mas continua, as pessoas se recordam. Inclusive, você achou não sei onde essas informações, né? Tanto da parte da família do Sete quanto do Miliaccio, eu tenho exemplos que me trazem muito orgulho e muita pressão. Então, da parte que você já citou, né, o meu bisavô como empresário, como corajoso de realmente fundar a cidade praticamente, né? E inclusive a gente tem nome, Shopping 7 tinha vários lugares com sobrenome, então a gente carrega isso assim com orgulho. E da parte da mãe, dos Miliaccios, perdão, mãe. Eu tenho exemplo de mulheres assim que desbravaram tudo para serem mulheres fortes. Assim, a minha avó, que assim, não tinha nada na vida, estudou naquela época, né? Estudo era. A gente ainda tem uma barreira aí para as mulheres. Vocês concordando ou não? Não, é verdade, é fato. Mas foi uma mulher que estudou e que trabalhou e que saía de manhã e voltava à noite. Isso, logicamente, eu escutei muito falar. E se tornou uma mulher independente. E hoje eu vejo isso no meu dia a dia, sabe? O tanto que eu trabalho, o tanto que a minha mãe trabalhou. Então, junta as duas famílias e é a primeira pressão, né? Segundo, é um orgulho e a vontade de querer carregar essa linha empreendedora, esse legado empreendedor e também esse legado da força feminina. Então, para mim, é muito importante e eu vou fazer de tudo para que continue assim e ainda melhor, né? Logicamente que enfrentando as dificuldades de agora, né? Eu conheço um pouco do teu trabalho e endosso o que você está dizendo. Só assim, um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui é que o seu Ademar Sete, quando se formou em Direito, ele tinha 50 anos de idade. Sim. Que legal. E foi a primeira turma da Faculdade Norte do Paraná em 1972. Sim. Ele não... Eu confesso que eu não sei da advocacia, se ele chegou a exercer, mas ele utilizou muito o direito na política, né? Ele foi prefeito da cidade e, assim, não querer falar tão bem dele, mas é o que o pessoal fala, que ele foi um excelente prefeito, que ele se doava demais. Inclusive, as lembranças que eu tenho dele como prefeito era do que aquele homem sério. Eu, como criança, achava ele bravo, vô chato. Eu lembro que, numa das eleições, ele estava distribuindo uns broches para crianças, né? Uns brochezinhos desses de colocar aqui. Uhum. E eu pedi para ele. Ele fez um discurso assim: você não precisa. Isso aqui. Bom, não, fiquei sem o broche, mas aprendi, né? Alguma coisa. Então, são essas lembranças assim de uma pessoa séria, comprometida, tanto de um quanto do outro, né? O meu avô eu tive contato. Agora, meu bisavô é só o legado mesmo que a gente escuta. A gente está falando muito do Sete, mas tem também esse lado que você comentou da tua mãe, do Miliaccio. Né? E ela está até falando aqui do Flávio, da Dirce, que são... Fala sobre isso aí pra gente, sobre essa influência aí também. Então, na parte do Miliaccio, né, a gente tem duas pessoas que são exemplos aí nacionais, né? O Flávio, celebridades, né? Sim. Que inclusive tem uma história de vida muito bonita. Eu também não cheguei a conhecer, mas minha mãe conta que uma vez ela foi para São Paulo assistir uma gravação de uma propaganda, algo nesse sentido. E um dos atores da propaganda, ela olhou e falou: nossa, é idêntico ao meu pai dela, né? Ao meu avô. E aí foi conversar ali, era o mesmo sobrenome e a gente identificou, sim, que ele era primo direto. Flávio Miliaccio. Sim. Flávio Miliaccio.
Ele era, junto com o Paulo José, fazia uma grande série que teve na televisão durante muitos anos. Sim. Ele era a Dirce, ela foi a Emília do primeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Primeiro. Olha que legal. Exatamente. Então, eles, como atores, também desbravaram aí o início. Flávio era da Grande Família. No final, ele fez muita coisa. Eu acho que ele fez Grande Família, ele fez várias novelas. Então, eu não lembro agora o nome do seriado, mas era um carro cheio dos negócios que eles ficavam viajando, ele e o Paulo José. Era bem bacana esse seriado do Flávio Miliati. Ele fez sucesso ali com aquele seriado. Ana Silvia 7. Bruna é muito competente. Parabéns. Ana, eu não sei se você pegou aqui, mas estávamos falando a respeito da história de vida do Sete. Apareceu até foto do Agostinho e também... Tem como colocar aí? Do Ademar. A Ana lembrou aqui a série Shazam e Xerife. Isso mesmo, essa aí mesmo. Aí, Ana. Obrigado, Ana. Os anos passam e a memória já não é mais a mesma. Mas eles são muito parecidos, né? Sim, os Olha traços, isso. né? Muito E parecidos. realmente o Ademar tem uma cara de bravo mesmo, viu? Olhando bem aqui agora. É a lembrança que eu tenho dele. Mas como prefeito, no exercício lá do candidato do a cargo. prefeito, sim. Então, é isso que eu tenho de legado hoje. Tentar, no exercício da minha profissão, ser o mais correta possível. Mas a gente dá uma escapadinha, bebe uns vinhos de vez em quando. Aqui, segunda-feira, não estamos nem falando sobre direito previdenciário. É assim, então, ainda Bruna. Ainda não. Bruna.